é mais normal o assédio acontecer quando um estabelece com o outro uma relação de poder, uma relação assimétrica, uma relação, ainda que não seja poder econômico, mas quando eu tenho algum comando em relação a você. Então, por isso, dentro da relação de emprego, é um campo muito fértil. Sou seu chefe, então eu posso te assediar, eu posso cobrar excessivamente metas de você, eu posso te mandar... Então, eu já começo aqui a te dar exemplos de assédio no trabalho, né? Um exemplo exemplos de assédio muito comum no mundo moderno é eu não respeitar a sua jornada de trabalho. Embora eu te contrate de 8 às 18 com 2 horas de intervalo, eu saio para correr às 5 da manhã e da corrida eu começo a te mandar mensagem. E saio para jantar com meu marido e às 11 horas continuo te mandando mensagem. Cadê o direito à desconexão? E você vende um apartamento por mês e eu começo a colocar no ranking público que tem na entrada da empresa que o Eduardo vende 3. E começo... Tem uma empresa em Ribeirão que hoje não faz mais isso, depois de muitas condenações, mas que colocava uma fantasia no empregado que não vendia a quantidade mínima e fazia ele dançar. Nós dois temos aproximadamente a mesma idade, a gente vai saber. Fazia ele dançar no final do mês a dancinha da garrafa, da boca da garrafa. Que é sexualizada. Imagina. E aí, na frente de todo mundo, então, são assédios morais vindo do ascendente para o descendente, que é o mais comum. Isso, o direito do trabalho custou a tipificar. Às vezes, e aí, numa geração um pouco mais antiga do que a nossa, começou a reagir assim, mas isso sempre pôde, isso é mimimi, o mundo está chato demais. Trazendo isso para o campo do racismo, da raça. Não pode mais chamar de neguinha, não pode mais chamar de neguinho, não pode mais tratar a sexualidade dele. Está agindo como mulherzinha. Então, a NR1, imagina, nós temos 40 NRs. Por que ela é a 1? Porque ela foi reformulada. Ela é a primeira de todas. Ela fala assim, as NRs tratarão da segurança e medicina do trabalho. Então, ela sempre existiu, a NR1. Era para ela ter entrado em vigor em 2024. Por pedido dos empresários, que eu, inclusive, acho justo, porque ela faz uma mudança medonha, porque da NR2 em diante, tudo que as NRs trazem não pode ser muito frio o ambiente. Num ambiente muito frio, tem que fornecer japona, calçado, luva, máscara. Não pode ter muito ruído. No ambiente com muito ruído, você tem que dar plug de ouvido. Que está mais na questão de saúde e segurança do trabalho. Né? Todas as outras NRs tratam de questões objetivas, ergonômicas, calor, frio, intensidade de iluminação. Da NR1 em diante, são várias, tratam de questões objetivas. O que a NR1 rompe? Com o quê? Com a perspectiva que o homem não é só carne, nem só osso. Que o homem também é mente. O direito do trabalho demorou muito a perceber isso. E fez por quê? Porque nós, juízes, começamos a dar condenações, reconhecendo que dançar na boquinha da garrafa, chamar o empregado de gay como se isso fosse um demérito. Porque não tem problema falar que o cara é gay. É uma característica dele, é um direito dele ser o que ele quiser. Ou tirar o cara do armário abruptamente, ele sai a hora que ele quiser. Fazer brincadeiras racistas, isso compromete a vida da pessoa, os direitos humanos da pessoa. Então, o direito do trabalho, a Justiça do Trabalho começou a dar condenações, e aí a NR1 faz isso. Olha, não é só o físico. O patrimônio do empregado não é só material, é também imaterial. E aí entra em vigor, em 2026, a NR1 com 1 ano de atraso, dizendo as empresas terão que cuidar também da questão emocional do empregado, cuidando para que o ambiente de trabalho não seja um fator estressor
para o empregado. Tem muita coisa aqui que a gente está falando que é interessante. Você falou uma característica importante de caracterização do assédio, então, que seria a questão que haja uma continuidade. Reiterada. Mas pode haver um evento específico, um único. Sim. E aí não caracteriza assédio? Não, caracteriza outra coisa. Indenizável também. Essa agressão individual, episódica, não é que pode fazer e que não vai ser punido. Não pode e vai ser punido, mas não caracteriza assédio. Então, se dá até justa causa por empregado ser dispensado e para o empregado sair do emprego com todas as verbas, inclusive com indenização por danos morais, mas a figura do assédio não. Por quê, Tulsi? Porque a indenização por assédio é maior, porque pressupõe premeditação. Sim. Pressupõe eu ter parado em casa e pensado como é que eu vou perturbar, desestabilizar meu colega. Pressupõe isso. Ao passo que aquela agressão única pode ser fruto de um desequilíbrio episódico. Vou dar um exemplo, posso? Claro. Essa semana eu julguei, e aí já está público, que o acórdão já vai ser publicado, julguei um caso que o empregado, numa briga por um jogo de truco, mineiro gosta muito de truco, vocês paulistas nem sabem jogar direito. Mineiro gosta muito de truco. Num jogo de truco no horário de intervalo, por conta de uma disputa de cartas, o empregado foi na van da empresa e pegou uma picareta. Nunca tinha brigado na empresa. Não chegou a marretar o colega, mas foi mandado embora por justa causa. E nós, na Câmara, confirmamos a justa causa. E teve uma discussão muito grande entre os desembargadores que votaram, porque uns falaram assim, mas ele não chegou a bater. E aí, uma discussão assim, respeitosa, mas muito calorada, falou assim, gente, mas e se não tivesse conseguido conter esse cara? A gente agora estava pegando a indenização da esposa desse moço, falecida. Então, esse é um episódio que daria indenização por danos morais por um episódio único, mas saiu daquele desespero do cara que levou um truco na testa, 6. É um indicador, né? É. Você pode, com essa sentença, dizer que aquele caminho estava errado, né? É. Diferente daquele sujeito que passa dias pensando, hoje eu tiro a tarefa dele, amanhã eu tiro a cadeira, coloco ele do lado, amanhã não deixo ninguém falar com ele, depois de amanhã eu coloco ele numa salinha lá em Cravinhos, depois eu tiro a comissão, depois eu coloco numa sala sem telefone. Então, essa escalada do mal é assédio. Que pode ser dirigido a uma pessoa ou a um grupo, que eu estava lendo que é multidimensional, pode ser horizontal, pode ser inclusive de baixo para cima. Pode ser no grupo, por exemplo, eu quero que todos os empregados que tenham garantia de emprego peçam demissão para contratar gente mais barata, mão de obra mais barata. Aconteceu muito na época da privatização das empresas. Os empregados com estabilidade eram mais caros e eu não podia mandar embora, porque eles tinham estabilidade. Então, eu vou fazendo ali várias condutas e eles, sem suportar, pedem demissão. E aí eu contrato gente com a metade do salário. E pode ser de baixo para cima. O Cabuloso, meu time, está com um treinador excelente, mas a turma não gosta dele. O que o Cabuloso está fazendo? Perdendo todos os jogos. Os de baixo assediando os de cima. É muito comum esse tipo de assédio no esporte. Premeditado, organizado, com o objetivo de prejudicar alguém. Aí o treinador sai e eles começam a ganhar. Depois você me conta se o time não vai voltar para o topo. A hora que o treinador sai, isso é muito comum no futebol. Não é normal que o mesmo time que estava na vice-liderança no final do campeonato não mudou ninguém. Agora está na última colocação. Então, é muito comum isso. Chega alguém para ser chefe geral do departamento. Alguém amigo dos colegas estava almejando o cargo. Todo mundo começa a assediar. Até que essa pessoa não suporta e pede demissão do cargo. É muito comum isso também. E é importante, eu lembro e falo de você em aula, né? Porque quando a gente fala de RH, eu lembro muito bem de uma fala tua que foi para mim assim brilhante, que então a gente vê que
empregadores, os executivos, empresários, ficam muito acuados, ficam com medo, então não pode nada. E um dia eu perguntei para vocês e falou assim, mas ele tem direito de cobrar? Né? Ele tem direito de cobrar, contratou, ele pode cobrar, só a questão toda é a maneira como isso é feito e que existe uma relação combinada, né? Para que a gente está trabalhando junto, o que cada um faz. Então, a ideia é que não é que não pode cobrar as pessoas pelo que foi combinado e não foi realizado. Não pode cobrar outras coisas, não é? Na verdade, eu fiz uma palestra no ano passado na Associação Brasileira de RH e falo isso muito claro.